Fala pessoal, tudo beleza? Aqui eu vou mostrar rapidinho. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, como tá dizendo aí no nome do vídeo, tá? É um projeto que eu tô criando aqui, que eu tô imaginando, que é pra mim fazer um console portátil, PC mesmo, né? E aqui eu tenho algumas peças, tá? E eu vou explicar a função de cada peça para ver se vocês conseguem entender. É claro, não tá nem no começo ainda, tá? Ainda tá faltando algumas peças que eu tô comprando. Mas a base, a ideia tá aqui, a ideia central, né? A ideia, no caso, é ter uma tela, no caso essa aqui. É uma tela de 10 polegadas, mas podia ser uma de 7. Ou uma maior, mas eu acho que uma maior que isso aqui já ficaria meio estranho, né? Pra jogar mais ou menos assim. É, então uma tela de 7 polegadas eu acho que era muito pequeno, né? E uma tela de 10 eu acho que já é um pouquinho mais grande. E tá bom já esse tamanho. Aí o que acontece aqui? Eu tenho uma placa mãe de um netbook, na verdade. Só que esse netbook ele tem dois núcleos e quatro threads, então é relativamente tranquilo, né? É bom. Então serve para alguma coisa. Eu tenho aqui a bateria que é do próprio notebook, né? Uma bateria Slim, né? Então bastante interessante, já serve bacana para o que a gente vai precisar. E eu tenho não vai ser essa placa de vídeo, né, que isso aqui nem funciona, mas é uma simulação da placa que a gente vai precisar. Isso aqui é um Ryzen 9, tá? Quem mexe com mineração, ou mexia com mineração, não sei como é que tá esse pessoal agora, mas quem mexer com mineração vai saber, vai entender, né, o que é esse Ryzen. Mas eu vou explicar também. Esse Ryzen, ele é um dispositivo, tá? Uma placa que você consegue adicionar ele ou estender várias unidades de placa de vídeo, tá? Ou você consegue colocar no notebook, por exemplo, que é o caso dessa situação aqui, né? Então vamos pegando o raciocínio. A gente tem a placa de um notebook, de um netbook, né? Um notebook pequeno, com dois núcleos, quatro threads, uma bateria, um dissipador de calor, tá? Uma tela e um adaptador de placa de vídeo normal de computador, só que para notebook. Esse adaptador que faz isso, tá? Então essa parte aí nem é a parte interessante, né? A parte porque assim, eu não fiz nada, né? Tudo já tava feito. Eu só tô juntando as coisas. Então, nem mérito meu isso aqui só a ideia no caso, que é a minha, né? Porque qualquer outra pessoa podia ter feito isso. Então a ideia é a configuração, né, aqui para se dizer. Então vamos lá. O que eu vou fazer? A tela vai ficar por cima, né, por baixo, aqui na parte em questão. Eu vou colocar o coisa aqui. Vou centralizar mais eles aqui. Pronto. Aí o interessante, as partes que estão aqui no fim do coisa, a gente vai ter acesso, né? Então, o botão de ligar, por exemplo, o HDMI, onde entra o coisa, a gente vai ter acesso, tá? Essa placa Ryzen, ela vai aqui nessa posição, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho para frente por que dessa posição. A placa de vídeo, apesar dessa ser pequena, tá? Bem pequenininha, tem algumas placas de vídeo que elas são um pouquinho maior, mas não chega a ser tão astronomicamente maior, tá? Então, isso aqui é só para a gente usar de referência. Ela vai ficar deitada, né? Com a parte dela aqui apontando para fora da carcaça, né? Ainda tem que fazer a carcaça, tem que todo fazer esse planejamento da carcaça. Vai ser para cima, na verdade. Então vai ter que ser para fora. Por quê? Porque além de servir como um console portátil, né, que é a ideia, assim que a pessoa chegar em casa, ela vai plugar na energia e se ela quiser, ela pode jogar direto para a TV, né, e ter o maior desempenho, né? Porque para quem não sabe, os dispositivos eles têm maior desempenho quando eles estão numa corrente contínua do que numa corrente de bateria, por exemplo, devido à tensão lá, devido a várias coisas. Então a tensão ali, a amperagem na verdade, ela é baixa em bateria, mas ela é mais alta em corrente, assim, ligada na corrente, né, na tomada. Então, melhor desempenho dos dispositivos, tá?
Aí a gente tem isso aqui, que é uma bateria de um notebook, tá? Tá funcionando normal, tá meio judiada, mas tá funcionando. E ela vai ficar bem aqui desse lado, tá? É claro, nada aqui tá conectado. Essa aqui é o dissipador é o cooler, né? O dissipador de calor. Ele pode ficar aqui. E esse segundo dissipador vai vir aqui na placa de vídeo. Aí, mas esse dissipador ele tá muito pequeno. Não vai esquentar a placa de vídeo. Só que é o seguinte, né? Por conta do Ryzen e por conta do dispositivo aqui do notebook, não vai puxar 100% da placa de vídeo, né? Por isso que a tela é pequena, né? Não vai puxar 100% da placa de vídeo. Então qualquer placa que eu coloque aqui, por mais boa ou mais ruim que seja, não vai puxar 100% dela, tá? Pelo menos não essa configuração aqui. Aí então não tem risco de vai aquecer, né? Vai aquecer, mas não tanto. Então vocês podem olhar aqui que as partes maiores, né, que a gente não tem condições de diminuir, por exemplo, vai ficar na parte do canto, a bateria. Um dos problemas pode ser que esse lado aqui fique mais pesado do que esse lado daqui. Mas assim, para um protótipo, tá? Para algo feito em casa, caseiro, para mim não é problema, né? O pessoal tava dizendo que tava grande, né? Eles deviam reclamar, né? Se tá grande, de uma empresa que faz um projeto com toda a arquitetura. Tem um arquiteto, tem engenheiros que produzem. No caso aqui eu tô pegando várias peças e tô enfiando dentro de uma caixa. Então não tem por que eu querer que seja slim, né? Vai ser do tamanho que der pra ser. É esse que vai ser o tamanho. Aí tá. Eu vou ilustrar aqui, mas eu vou mostrar a imagem como que deve ser, né? Então você vai ter aqui, tá? Ainda tá faltando o joystick, no caso, que seria aqui e desse lado, né? O joystick um desse lado e um desse. Então ele viria aqui, fazer aquele volume, né? Aquele volume que tem, né? Para pegar o coisa aqui e viria reto aqui no caso e outro volume aqui. Aí por isso que a bateria e o coisa fica aqui. É claro, tá faltando cabo, tá faltando a placa controladora, tá faltando o som, né? Tá faltando a organização de fato dela lá, mas a ideia tá aí, entendeu? Falta testar também porque eu ainda não tenho a placa de vídeo, tá? E o adaptador para conectar nessa placa mãe aqui. Eu tenho adaptador para conectar esqueci o nome, mas é naquelas placas Wi-Fi, tá? No caso dessa placa aqui é M2. Aí eu não tenho um adaptador M2 no caso. Aí no caso eu vou usar outra placa, né? Já que isso aqui não tem M2, eu vou usar outra placa, mas é só para ter ideia, né? Seria interessante se fosse essa placa por conta do tamanho dela, né? Da compatibilidade dela. Mas caso não dê, eu vou usar outra placa mesmo, sem problema. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de que isso pode vir a funcionar, né? Desculpa a bagunça, o meu notebook, tá? Eu coloco às vezes a placa de vídeo nele, tá? Para me mexer, para me fazer edição de vídeo, essas coisas. Mas como eu comprei essa benção aqui, ó, esse monstruoso aí, eu não preciso mais colocar a placa de vídeo nele. Então, a partir dessas ideias, surgiu a ideia de fazer um console portátil, né? Que seria fazer essa montagem aqui para fazer um console, né? Com um nível de desempenho grande, né? E a partir disso, né? A gente ia levantar a ideia, além de levantar o fato de que a gente pode fazer um console portátil caseiro bom, tinha levantar a ideia de será que vale a pena pagar 4 mil, 5 mil reais num console? Ou será que mais vale a pena fazer, né? Porque imagina se eu tivesse orçamento para fazer isso aqui, por exemplo. Em vez de ter esses negócios tudo bagunçado, eu ia mandar fazer soldagem, né? Por exemplo, eu ia mandar de soldar aqui, em vez da placa ser para cima, eu ia mandar soldar aqui do lado, então ele não ia mais ter essa grossura. Então eu poderia colocar ele deitado aqui, por exemplo. O dissipador de calor eu podia mandar configurar, né? A carcaça eu podia mandar fazer impressão 3D, tudo organizadinho para onde eu posso colocar parafuso e tal.
de forma que, sei lá, eu consiga trocar a placa de vídeo caso, eu não gostei, essa placa de vídeo não é tão boa, vou trocar, né? Ou um orçamento que eu tivesse para comprar a placa mãe específica, né? Porque existe placa mãe, eu tava até um questionamento meu, né? Porque existe placa mãe de notebook que ele já vem com placa de vídeo. Aí eu fiquei pensando, não é mais interessante comprar uma placa mãe que já vem com placa de vídeo do que fazer essa gambiarra? Depende, né? No caso do meu orçamento aqui, eu estou usando coisas que eu já tenho, né? Se eu fosse fazer com uma placa-mãe que já viesse com placa de vídeo, aí já seria uma história já que eu já tivesse dinheiro. Se eu já tivesse dinheiro, né, para fazer esse projeto, por exemplo, né, vamos supor que me desse 1.500, R$ 2.000 para me fazer esse projeto. É óbvio que eu ia usar da forma mais inteligente. Ia ser 1.000 vezes melhor que isso aqui. Porque eu ia comprar uma placa boa, né, que já vem com placa de vídeo, de um notebook, por exemplo, né, tem um notebook aí que porque o notebook é assim, né, o notebook ele tem uma tela Full HD, tá? E uma placa lá para suportar essa tela Full HD. Só que aqui eu ia passar por uma tela que é menos de HD, né? Que é porque é uma tela pequena, né, gente? Se fosse uma tela grande, um menos que HD ia ficar muito feio. Mas como é uma tela pequena, né? Então, aquela placa de vídeo que já estava defasada para um Full HD ou um 4K, vai ser perfeita para rodar jogos aqui nessa tela que é menos em HD. Então, né? Então eu ia comprar uma placa de um notebook que já está defasada para games, né? Em Full HD, em HD. E eu ia jogar aqui nessa tela que não é nem HD, né? Que é, na verdade é HD, mais ou menos aí. Então